Agora, direto conferindo informações com o quadro Condomínio Descomplicado. O Dr. Gustavo Camacho vem trazendo informações preciosas nesse segmento. Olá pessoal, estamos novamente com mais uma edição do nosso programa Condomínio Descomplicado. E hoje, em época de temporada, vamos falar de um assunto bastante relevante, que é a gestão dos condomínios Home Club. E eu estou aqui na presença do senhor Carlos, que é o administrador de um dos maiores condomínios Home Club da região de Balneário Camboriú e Itajaí, é o Brava Home. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Estamos aqui, pessoal, com o Carlos, gestor, administrador do condomínio Brava Home Club. Carlos, é uma satisfação tê-lo aqui conosco no Condomínio Descomplicado e eu sei que existem diferenças bastante substanciais com relação à gestão de um condomínio padrão e um condomínio Home Club, ainda mais um condomínio do porte do Brava Home. Você poderia passar para nós, explanar quais são essas principais diferenças existentes na gestão? Tudo bem, Gustavo. Então, o Brava Home ele é um condomínio único, né, pelo seu tamanho, é um condomínio com 75 mil metros quadrados, então ele tem uma área verde muito grande, é um complexo de piscinas, ele é um condomínio que realmente os números dele são grandiosos, tornando a manutenção e o desafio de gerenciar esse condomínio maior. Hoje a gente conta com uma equipe de 84 colaboradores que fazem o Brava Home funcionar em toda a sua totalidade. Então, a gente hoje tem uma equipe com líderes em cada setor, onde a gente consegue fazer todo o condomínio funcionar. O condomínio ele possui 14 torres, então a diferença, claro, a diferença de um condomínio padrão, que você tem lá um prédio só, a gente tem 14, então são 14 desafios ali diários que a gente tem que estar lidando, tem os moradores, tem os prestadores de serviços e os funcionários, então tudo isso junto, a gente tem esse desafio diário. E você, Carlos, que já trabalhou em empresas de grande porte, existe alguma similaridade na gestão de uma empresa, na gestão de um condomínio desse tamanho? Assim, Gustavo, eu tive a sorte de, como eu trabalhei em uma multinacional, uma empresa grande, ela possui muitos processos. Então, quando eu entrei no Brava Home, a ideia que eu tive foi realmente alinhar esses processos da indústria para um condomínio. Então, assim, deu muito certo porque a gente conseguiu ir avançando em cada item do condomínio. Então a gente foi estudando, foi experimentando e foi dando certo. Então, claro, muitas coisas a gente foi aperfeiçoando. Os síndicos, os moradores, todo mundo trabalhando em equipe, a gente conseguiu chegar num patamar hoje que a gente consegue hoje ter um condomínio hoje completo e os seus serviços hoje sendo todos eles sendo distribuídos hoje no condomínio. A gente fala muito aqui, Carlos, no Condomínio Descomplicado, sobre a gestão do síndico 4.0, que é justamente o síndico na condição de CEO do seu condomínio. Ele conseguir fazer a delegação das suas funções, executar a gestão dos processos gerenciais e também, principalmente, né, a gestão de pessoas, porque, falo sempre aqui, condomínio é feito por pessoas e para pessoas. Um síndico sem essa mentalidade mais gerencial, ele conseguiria administrar um condomínio desse porte? Quais seriam as dificuldades que ele teria? Não tem como, né? A gente sempre preza muito pela qualidade dos serviços e o condomínio hoje a gente tem uma ideia muito fixa de investir e capacitar cada vez mais os nossos funcionários. A gente tem essa visão porque se a gente faz isso, o benefício vai vir com certeza para o condomínio. A gente capacitando, trazendo treinamentos. Então isso a gente já vem fazendo há algum tempo e a gente vê o resultado hoje em toda a execução de manutenção do condomínio, que é o principal foco nosso, manter o padrão de qualidade de manutenção. Então a gente tem essa mentalidade de ter cabeça aberta, de a gente ouvir os moradores, ideias e sugestões e também a nossa equipe. A gente sempre com a equipe, a gente discute, a gente tenta elaborar algumas coisas novas para realmente trazer qualidade de vida para todo mundo. Você falou bastante para nós
sobre essa gestão, sobre os processos que você trouxe da sua bagagem das empresas multinacionais com as quais você trabalhou para dentro do condomínio. Você conseguiria nos dar alguns exemplos desses processos que você trouxe para dentro do condomínio, que auxiliaram bastante na sua gestão? Assim, Gustavo, quando a gente fala de um condomínio do tamanho do Brava, a gente vê tudo amplificado, né? Então a gente tem uma equipe de jardinagem, tem uma equipe de limpeza e são tudo número de funcionários grandes. Os processos foram sendo elaborados conforme a gente ia trabalhando. Então a gente foi planilhando, a gente foi discutindo cada setor, gestão de compras, o almoxarifado, a distribuição de equipamentos, o inventário de cada item. Então foi feito item por item, setor por setor. A gente, primeiro de tudo, a gente resolveu setorizar o condomínio. Então o condomínio hoje ele é setorizado. Então, isso foi um processo que a gente fez inicial, porque a gente identificou que se a gente deixasse tudo misturado, não ia ficar legal para controlar. Então, nessa parte a gente setorizou e hoje o condomínio ele tem seus líderes, né, como eu falei anteriormente, e aí funciona realmente bem. Hoje, ao todo, Carlos, são quantos funcionários que o condomínio possui? Então, o condomínio hoje possui 84 colaboradores. Agora, na temporada, a gente aumenta um pouquinho o quadro, porque a gente tem uma demanda de atendimento maior, tem muito mais moradores no condomínio, então a necessidade do verão faz a gente realmente aumentar os serviços. Muita gente aí de casa deve estar se perguntando, são 84 funcionários. Tem essa moda hoje no mercado que é a terceirização da mão de obra. No caso de um condomínio como o Brava Home, por que vocês optaram por manter essa mão de obra orgânica e não terceirizar para uma empresa terceirizadora de mão de obra, por exemplo? Então, Gustavo, também falando dos processos, inicialmente quando a gente trabalhava, a gente teve parceiros terceirizados. Eu quero deixar claro que a empresa terceirizada ela é muito boa para os condomínios, só que para o tamanho do Brava Home, que a gente é uma média empresa, né, um pote de uma média empresa, o condomínio tem que realmente estar sempre fazendo a gestão. Então a gente hoje tem o controle absoluto dos funcionários e para o condomínio desse padrão foi realmente o melhor modelo. Entendi. E fora essa situação, Carlos, envolvendo a terceirização de mão de obra, o condomínio ele é bastante grande e ele também dispõe de diversas facilidades para os condôminos, como, por exemplo, nós temos uma danceteria dentro do condomínio, temos lá um restaurante também dentro do condomínio. Como que vocês conseguem manter essas estruturas? Como que vocês conseguem disponibilizar esses serviços para os próprios condôminos? Então, a estrutura que a construtora entregou, né, a construtora entregou do condomínio, esse foi um dos desafios também, fazer tudo funcionar. Então a gente tem o pet shop que funciona, tem o salão de beleza que funciona, o serviço de lavação de carros e um dos maiores desafios realmente é o restaurante que a gente tem funcionando todos os dias, almoço para os moradores. Esses serviços e os outros ambientes que compõem o condomínio, que são os salões de festas, a área zen, enfim, o garage band que é a boate. Então todos esses ambientes eles têm suas funcionalidades. Então a gente consegue fazer a gestão para os moradores poderem usufruir esses lugares com todas as regras que um condomínio também permite, né, e os moradores têm que cumprir. Essas regras elas são elaboradas de que maneira, Carlos? Através do regulamento interno? Vocês têm cada um dos ambientes planilhados? Como é que se faz essa funcionalidade de cada ambiente? Como é que funciona isso? Existe a convenção do condomínio, o regimento interno, e claro, quando foi entregue o condomínio na sua totalidade, a gente começou a identificar algumas regras que foram alteradas, que foram arrumadas, ajustadas conforme a utilização. Então, cada ambiente tem sua regrinha, né, como qualquer outro condomínio de utilização, né, normal. Carlos, foi uma satisfação ter você aqui com a gente. Com certeza agregou muito para você, síndico, administrador ou entusiasta do mercado de condomínio que está aí nos assistindo. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Condomínio Descomplicado e semana que vem tem mais. Nos vemos! Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e morador.